Bom, pessoal, vou começar a explicar agora as principais características dos animais pertencentes ao filo dos plateumintos. Até semana passada eu fiz um vídeo explicando quais eram as principais características dos animais do reino porífera, certo? Não foi na semana passada, eu acho que foi na outra, não lembro. Mas eu já fiz um vídeo explicando as principais características dos animais pertencentes ao filo porífera. Para quem não lembra, esses animais eram as esponjas do mar. Eu até comparei essas esponjas do mar com o Bob Esponja, que a gente costuma ver na televisão sempre. Não só as esponjas do mar pertencem ao filo dos poríferas, né, dos animais do filo porífera, como também os corais, certo? Os recifes de corais que a gente costuma ver na televisão, principalmente na chamadinha da TV Globo, que mostra, olha, os recifes de corais de Recife, certo? Das praias de Recife. Mas enfim, além das esponjas, né, e do recife de coral, existe também um outro filo que a gente estudou nas outras semanas, chamado filo Quinidaria, certo? O filo Quinidaria, pessoal, o filo Quinidaria, ele é o filo, certo, que compreende todos os animais marítimos que provocam queimaduras, que são providos de quinidócitos, certo? Quinidócitos, pessoal, são células que produzem uma substância que irrita a nossa pele, certo? Que ela já existe com a função de quê? De proteger o animal que as tem. No caso, quem tem esses quinidócitos, ou seja, essas células que produzem uma substância que provoca queimaduras na nossa pele, as águas vivas, certas águas vivas, todos nós sabemos que elas provocam queimaduras nas peles dos banhistas. Além das águas vivas também, as caravelas e as hidras, certo? Caso vocês tenham curiosidade, eu acho que eu vou deixar uma imagem de caravelas, de hidras, de recifes de corais e de esponjas, junto com esse vídeo na postagem do Google Classroom, certo? Agora a gente vai começar a estudar o filo dos plateumintos, certo? Na verdade, finalizar o estudo dos animais do filo dos plateumintos. Na sequência, a gente vai falar, no próximo vídeo e na próxima semana, sobre os vermes nemateumintos e também sobre os vermes anelídeos, que eu também já falei um pouco, já citei eles nas atividades que eu enviei para vocês, certo? Eu já perguntei o que era um verme plateuminto, vocês tiveram que responder que esse verme plateuminto tem o corpo achatado. Perguntei também o que era um verme nemateuminto e vocês tiveram que responder que era um verme de corpo cilíndrico, ou seja, com corpo tipo um rolinho. E depois vocês também tiveram que responder qual era o formato do corpo dos vermes anelídeos, ou seja, dizer que esses vermes têm corpo com vários anaizinhos, certo? Ele recebe esse nome de anelídeo justamente porque o corpo desses animais ele é formado por um conjunto de anéis, como é o caso, o exemplo mais comum de anelídeo é o exemplo da minhoca, certo? Porque o corpo da minhoca é composto por diversos anéis. Vou deixar a imagem deles também, eu acho, na postagem junto com esse vídeo, certo? Agora nós vamos falar sobre os plateumintos. Os plateumintos, assim como os animais do filo porífera, os animais do filo quinidária e os animais do filo nemateuminta e do filo anelida, são animais invertebrados, pessoal. Animais invertebrados são animais sem coluna vertebral. Nós, seres humanos, por exemplo, somos animais vertebrados. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos coluna vertebral. Já um boi, uma galinha, um pato, um pássaro, uma cobra, são animais o quê? Vertebrados. Por que eles são animais vertebrados? Porque eles possuem coluna vertebral, tudo bem? Agora a gente vai falar sobre as principais características do filo plateuminto, certo? Ou filo Plateumintes. Por que esses animais, né, por que os animais desse filo, eles recebem esse nome, plateuminto ou plateumintes, certo? A resposta é, essa palavra, pessoal, plateuminto, ela vem do grego, que significa plano, certo? Verme plano, tá aí no slide aparecendo na imagem do vídeo de vocês. Do grego, o plat quer dizer plano e o eumintes quer dizer o quê? Verme, tá? Então, plateuminto é verme plano, é verme plano, certo? Plano, achatado.
Do mesmo jeito que nemateuminto quer dizer o quê? Um verme cilíndrico, ou seja, o nome dele já indica o formato dele, certo? Por que que todos os vermes plateumintos são classificados como vermes plateumintos? Porque eles têm o quê? O corpo plano, o corpo achatado, o corpo alongado, certo? Aí o autor do slide ele vai colocar aqui que são animais de corpo alongado e achatado dorso-ventralmente. O que quer dizer dorso-ventralmente, pessoal? Quer dizer que ele é achatado no dorso, ou seja, nas costas, certo? Dorso, sempre que você ouvir falar essa palavra, dorso, dorso significa costa, certo? E ventre, pessoal, significa o quê? Essa parte da nossa frente. Então, o ventre é o quê? É a frente do animal, ou seja, essa parte do peito, essa parte da barriga, certo? E o dorso é essa parte das costas, que a gente conhece como costa, certo? Então, dorso ventralmente quer dizer que esse animal, ele é achatado nas costas e na frente. Tá aqui a imagem do principal representante do filo plateuminto, que é a planária, certo? Tá aqui, como vocês podem ver na imagem, ele é um animal o quê? Achatado, certo? Ele é completamente achatado. Ele é achatado na frente, nas costas, né? E também na barriga. E aí ele tem esse pendãozinho, ó, pendurado lá na barriga dele. Esse pendão, pessoal, é a boca dele, certo? A planária, que é esse verme aqui, e todos os outros plateumintos, eles são animais aquáticos, tanto podem ser marinhos, como podem ser dulcícolas, certo? O que quer dizer dulcícolas? Dulcícolas, pessoal, são animais que vivem na água doce, certo? Dulcícola. Dulcícola quer dizer, na verdade, dulcícola é uma palavra que vem de doce, certo? É um derivado de doce. Então, dulcícola quer dizer o quê? Animais que vivem em água doce, que se dão bem com água doce, certo? Aí ele vai falar aqui que existem animais também pertencentes a esse filo que vivem que vivem na terra, né? Que são terrestres. E esses animais que vivem na terra, que são terrestres, eles vivem geralmente em quê? Em ambientes úmidos. Por quê? Porque ele precisa de umidade, certo? Esses animais, eles precisam bastante de umidade. Aí ela vai falar aqui que eles têm simetria bilateral. Simetria bilateral é uma coisa importante para a gente aprender agora? Não, mas vamos dizer o que seria a simetria bilateral, que às vezes até aparece numa questão de matemática de vocês, pessoal, certo? Às vezes uma coisa ajuda na outra. Simetria bilateral, pessoal, é quando eu corto um objeto em 2, em 3, em 4, em 5 ou 6, e todos esses pedaços que eu cortar, eles vão ter o mesmo tamanho e a mesma forma do outro. Então, por exemplo, eu corto aqui uma lesma no meio. Os dois lados que eu cortei vão ter o mesmo tamanho e o mesmo formato. Se eu corto um avião ao meio, os dois lados do avião vão ter o mesmo tamanho e o mesmo formato, certo? Se eu pego essa água viva aqui, certo? Na imagem A, tem uma água viva. Se eu corto ela em 6 pedaços, são 6 pedaços? Não, são 8 pedaços. Os 8 pedaços vão ter o mesmo tamanho e o mesmo formato, tudo bem? Isso aí é ser simétrico, certo? A simetria ela pode ser bilateral, ou seja, bilateral quer dizer o quê? Eu corto em 2 pedaços, em 2 lados. Ou ela pode ser radial. Eu corto ela, ó, em vários pedaços, desde que seja em raios, certo? Igual o raio da bicicleta. Uma bicicleta não tem raios? Pronto. Aqui na imagem da água viva, eu estou cortando ela em raios, certo? Aí a gente segue, ó, que eles são triblásticos, acelomados e protostómios. Isso aqui não tem muita importância por enquanto agora, ó. É possível classificar alguns tipos de animais, ou alguns filos animais, de acordo com o tipo de celoma que eles apresentam. Pessoal, o celoma é a cavidade onde ficam as vísceras do animal, certo? Então, onde fica o pulmão, onde ficam os intestinos, onde fica o coração, onde fica o fígado, certo? É a cavidade onde ficam o quê? As vísceras, certo? Os órgãos internos do animal. No caso dessa lesma, ela não tem órgãos internos. Por quê? Ela não tem sistema digestório, ela não tem sistema circulatório, ela não tem sistema nervoso, certo? O sistema nervoso ela até que tem, mas o sistema nervoso dela é muito primitivo, é diferente do nosso. Então, o que acontece? Ela não tem tantos órgãos, certo? Não tantos, pelo menos, quanto a gente, e não tantos quanto os animais celomados
tem, certo? Celomado, pessoal, é o contrário de acelomado, certo? Acelomado, com A, quer dizer o quê? Animais que não têm essa cavidade onde ficam os órgãos internos, certo? No caso da lesma, das lesmas pertencentes ao filo plateuminto, certo? Essas lesmas, elas não têm cavidade abdominal, certo? Ou cavidade onde ficam esses órgãos internos, certo? Por isso que eles são chamados de acelomados. O A é uma negativa, ou seja, A não, celomado, cavidade interna, certo? A cavidade onde ficam, cavidade gástrica, certo? Cavidade gástrica, o nome é esse. Então, ela acelomada, ou seja, ela não tem cavidade gástrica. Diferente da gente, que a gente é o quê? A gente é celomado, ou seja, a gente tem cavidade gástrica, ou seja, uma cavidade dentro do nosso abdômen que comporta todos os órgãos internos nossos, certo? Coração, fígado, vesícula, intestinos, tudo isso. Aí ele vai mostrar aqui, ó, que existe o acelomado, no caso da lesma, esse primeiro desenho, o acelomado, onde a seta aponta, é uma lesma cortada ao meio, certo? Lá embaixo existe o chamado pseudocelomado, certo, pessoal? Esse pseudocelomado, ele se refere a um verme nemateuminto, eu vou dizer quem é, a lombriga, certo? A lombriga, pessoal, ela também não tem uma cavidade onde ficam os órgãos dela, certo? Coração, vesícula, fígado, não tem, certo? Então o que acontece? Ela tem uma falsa cavidade. Ela não tem a cavidade, mas ela já tem uma falsa cavidade. Por isso que essa falsa cavidade, ela se chama de pseudo. Por quê? Pseudo quer dizer falso, celomado. Ou seja, ela tem uma falsa cavidade gástrica, uma falsa cavidade abdominal. E aí um animal como a minhoca, já está mostrando aqui a minhoca do lado, ó, ela é celomada, ou seja, ela tem uma cavidade onde ficam os órgãos internos dela, certo? As vísceras dela. Aí a gente segue aqui com os slides. Vai falar que são os primeiros animais que apresentam um sistema nervoso provido de gânglios, ou seja, pessoal, até agora todos os animais que a gente viu, os quinidários, as esponjas, eles não têm sistema nervoso, certo? Eles não têm sistema nervoso, não têm sistema digestório. Uma esponja, vocês lembram como é que a esponja se alimenta? Ela se alimenta por filtragem, certo? Então aqui os plateumintos, eles vão ser os primeiros a ter um começo, certo? Do que seria um sistema nervoso. Aí uma região anterior concentrada de células sensoriais, entre parênteses, né, cefalização. Esses vermes, pessoal, eles vão ser os primeiros a ter um início do que seria uma cabeça. Uma esponja não tem cabeça, uma água-viva não tem cabeça, uma caravela não tem cabeça, uma hidra também não tem, certo? Então aqui vai se iniciar, aqui é um animal que está começando a ter uma formação de cabeça. Sistema excretor constituído de protonefrídeos, estruturas tubulares com células especializadas na coleta e remoção de excretas, denominadas células flamas. Então, também tem aqui, pessoal, um início de sistema urinário, certo? De sistema excretor, certo? Aqui, a gente, por exemplo, nós seres humanos, nós temos dois sistemas excretores, pessoal. A gente tem o sistema excretor urinário e o sistema excretor o quê? Digestório, certo? A gente excreta coisas por meio das fezes, por meio da urina e até mesmo, pessoal, através do suor, tudo bem? Aí aqui vai mostrar, ó, como é que é o protonefrídeo, pessoal. Esse nefrídeo, lá no ensino médio, quando vocês começarem a estudar o sistema urinário de forma mais aprofundada, até do que no sexto ano, porque vocês viram ou vocês vão ver, não sei, o sistema, certo, do corpo humano, mas no ensino médio vocês vão ver que existe um nefrídeo dentro do rim da gente. E esse nefrídeo, pessoal, é como se fosse um filtro, certo? O filtro de barro não tem um filtro dentro do filtro de barro? Pronto. Então o nefrídeo, pessoal, é como se fosse o filtro do nosso filtro de barro, certo? Então o rim é como se fosse aquele filtro de barro grande e o nefrídeo é como se fosse aquele filtrinho, aquela vela, pronto, aquela vela que tem dentro do filtro de barro.
certo? Porque quem filtra a água que a gente bebe, na verdade, quem filtra o nosso sangue, certo? Porque o rim ele não filtra só a água que a gente bebe, ele filtra todo o nosso sangue, certo? Então, quem filtra o nosso sangue são aquelas velinhas, que na verdade a gente chama de nefrídeo, e não são só 2 como no filtro, são vários, certo? São centenas. Aí segue aqui, ó, trocas gasosas por difusão através da superfície corporal. Os plateumintos, pessoal, também não têm pulmões, eles também não têm sistema respiratório. Eles respiram por onde? Ó, a respiração deles, pessoal, é cutânea. Outros animais que, apesar de terem sistema respiratório, também respiram pela pele, pessoal, são as minhocas e os sapos e as rãs, pessoal. Eles respiram por onde? Pela pele, certo? Essa respiração cutânea, sempre que você escutar falar respiração cutânea, esse cutânea se refere a uma respiração pela pele, certo? Então, são animais que respiram pela pele. O tubo digestório delas é incompleto, com uma única abertura chamada boca. Ou seja, esses animais, pessoal, eles se alimentam pela boca e eles também defecam pela boca, certo? Eles não têm ânus, ou seja, o sistema digestório deles é incompleto, ou seja, ele não tem começo, meio e fim, como o nosso, certo? A gente tem o começo na boca, o meio nos intestinos e o fim quando a gente defeca. Ele não, ele se alimenta pela boca e defeca também pela boca, certo? A reprodução dele tanto pode ser assexuada, como a gente vai ver depois, tem um exemplo aqui da reprodução assexuada deles, e sexuada, onde eles também são hermafroditas, ou seja, não existe a planária fêmea e a planária macho, as duas são hermafroditas. O que quer dizer hermafrodita, pessoal? Hermafrodita quer dizer aquele animal que tanto é fêmea como é macho, ele tem as estruturas, né, dos dois, certo? Aí, que mais? Alto poder de regeneração, como eu vou mostrar depois, eles se regeneram com muita facilidade. E o filo é dividido em 3 classes, que é dos turbelários de vida livre, trematóides de parasitas e cestóides de parasitas. A gente só vai estudar, pessoal, principalmente os trematóides e os cestóides. Por quê? Porque eles são parasitas, ou seja, eles provocam doenças a nós seres humanos, certo? Os turbelários, que são, no caso, as planárias não provocam nenhum tipo de doença a gente, certo? Então, a gente não tem por que se preocupar com elas. Elas têm vida livre e elas não precisam parasitar o corpo de ninguém, de nenhum animal, inclusive dos próprios seres humanos, certo? Então, pronto, a gente vai começar aqui estudando as turbelárias. No caso, o maior representante desse filo pra gente são as planárias, certo? Porque elas vão servir de representantes, os principais representantes do filo Plateumintos. Como eu já mostrei nas atividades anteriores de vocês, eu só pus imagem de lesma. Lesma colorida, lesma fosforescente, lesma rosa choque, certo? Porque eu queria mostrar porque o principal representante desse filo são as lesmas, certo? São as planárias. Sempre que você escutar falar desse filo dos plateumintos, sempre vai se falar de verme achatado. E o principal representante desse grupo são elas, as planárias, certo? Então, as planárias, são os primeiros animais que apresentam um sistema nervoso provido, na verdade, de glândulas. Então, como eu já falei, elas têm um sistema nervoso simples, mas elas têm um sistema nervoso. O que mais? Aí tá mostrando aqui onde é que ficam os neurônios, esses risquinhos são os neurônios dela, ó. E aqui no caso desse outro aqui, o sistema nervoso, ó. Tá aqui mostrando outra vez o sistema nervoso, ó, com cordões nervosos longitudinais. E aqui outra imagem com elas, ó, de como é que elas enxergam. Elas não enxergam, porém ela tem uma estrutura muito similar aos olhos, que ela chama de ocelos, tá bem aí na imagem, ó. Ocelos, certo, ó. Ocelos, pessoal, são como se fossem olhos sem ser olhos, certo? Ele serve como olho, mas ela não enxerga, ela só enxerga luz. Ela não enxerga nada, ela só sente a luz por meio desses olhos, certo? Então ela vai seguir sempre o caminho da luz. O que mais? A planária vai mostrar como ela se locomove. Ela tem células epidérmicas produtoras de muco na porção ventral. Pessoal, sempre que a gente vê uma lesma, mesmo em casa no inverno, você já viu uma lesma? Pensa bem, eu já vi uma lesma. Como é que uma lesma anda, pessoal? Ela anda se arrastando no chão, certo? Se rastejando no chão. Uma lesma
ela anda se rastejando no chão e por onde ela passa, ela deixa um caminho molhado. Vocês já perceberam isso? Então, o que acontece, ó? Ela tem células epidérmicas produtoras de muco na porção ventral, ou seja, aquele molhado que a lesma deixa, pessoal, como a gente já sabe, quem faz é ela, certo? Ela produz um muco, certo? Ó, ali na parte da barriga dela, que é para quê? Para ela ir escorregando. Ela se arrasta no chão e ela produz aquela meleca embaixo dela, para quê? Para ela escorregar em cima dela e se jogar para frente. Então ela produz esse molhadinho no chão e se joga para frente, escorregando por ele, certo? Até aqui a imagem, ó, glândula mucosa, o muco, né, que é esse molhadinho que ela produz, e a musculatura transversal dela, que é o que... Aí continua aqui, tem o quê? Tem um tubo digestório com uma boca na abertura, tem aqui o desenho da boca dela, esse negócio pendurado aqui é a boca dela, certo? E o tubo digestório dela é incompleto, como eu já falei, por quê? Porque ele só tem boca, certo? Completo seria se ele também tivesse o quê? O outro lado, que é o quê? O ânus, certo? O final do sistema digestório. Aí o intestino é muito ramificado, facilitando a difusão de nutrientes para todo o corpo. Aí aqui em inglês, ó, tudo em inglês, o MOUTH, certo? M-O-U-T-H, lá do inglês, é o que? É a boca da planária, certo? Mouth quer dizer boca em inglês, certo? Aí digestão como em quinidários, primeiro extracelular e depois intracelular. Os resíduos são eliminados também pela boca, como eu já falei. A boca dela ela serve para quê? Tanto para comer quanto para defecar, certo? A gente continua aqui, que a reprodução dela pode ser assexuada por divisão binária ou fragmentação, e aqui vai mostrar a imagem dessa reprodução assexuada, pessoal. A reprodução assexuada, pessoal, é aquela em que não há a necessidade de troca de gametas, ou seja, não preciso de um macho e uma fêmea para que a reprodução assexuada ela ocorra, certo? Então, no caso da planária, como é que ela vai se reproduzir de forma assexuada, pessoal? Do mesmo jeito que uma bactéria. Eu posso cortar essa planária, certo? No meio, que de cada pedaço dela, ela vai se regenerar de tal forma que ela vai produzir uma planária idêntica a ela, certo? Ó, tá aqui, ele cortou a planária de todo jeito, ó, e ela fez o quê? Ela se regenerou. E ele fez uma maldade aqui, ó, porque ele cortou ela só até a metade. De cada metade nasceu uma cabeça. Então ficou o quê? Planária com duas cabeças. Tá vendo, ó? Planária com duas cabeças, planária com dois rabos. Aí tá aqui a outra imagem, ó, da divisão dela de novo, ó. Ele pegou, cortou ela em 3 pedaços. Ela tava inteirinha aqui na primeira imagem, ó, inteirinha na primeira imagem. Opa! Tava inteirinha na primeira imagem, tá vendo, ó? Ele cortou ela em 3 pedaços. Um pedaço da cabeça, um pedaço da barriguinha e outro pedaço para os pés, né, para o rabinho dela. Aí, o que ele espera que aconteça? Que de cada pedaço, pessoal, ela se regenere e se transforme numa nova planária, certo? Ó, do mesmo jeito que tá aqui na imagem aqui que eu mostrei para vocês, ó, cada pedaço se regenerou e produziu um novo animal, certo? Ó. Aí a reprodução sexuada delas é, a maioria, hermafrodita. Aí aqui, cadê? Aí tá aqui a reprodução delas, na reprodução sexuada. Aí a troca mútua das células sexuais e a fecundação interna e o desenvolvimento direto. Tá aqui. Aí segue, ó, considerando a estrutura anatômica das planárias, aponte algumas... Aqui é um exercício, né, que o autor do slide fez, a gente não vai fazer. Aí a gente vai seguir aqui pro vídeo também não ficar muito longo. Ó, a gente segue aqui de novo falando que o filo dos plateumintos, como eu já falei, ele é dividido em 3 classes. Existe os turbelários, que são as planárias que a gente já falou, os trematóides, que a gente vai estudar agora, e os cestóides, que a gente também vai falar deles agora, tudo bem? Os trematóides, pessoal, o principal representante dessa classe, desse filo, é... Como é que se chama ele? Como é que se chama ele? Cadê, ó? Vamos lá para ele direto. O esquistossomo, pessoal. O esquistossomo Manzoni, certo? Manzoni. O esquistossomo que produz o quê?
que é responsável por quê? Pela esquistossomose. Quem aqui já ouviu falar de esquistossomose, pessoal? A esquistossomose é uma verminose produzida pelo verme Schistossoma manzoni, certo? Esses animais são dioicos, certo? Esses vermes são dioicos, ou seja, existe um macho e existe uma fêmea. E a fêmea ela se aloja no canal ginecóforo e abandona o macho apenas para depositar ovos nos vasos da parede intestinal do hospedeiro. Aí a gente vai mostrar aqui quem são eles, ó, tá aqui. Essa daqui, pessoal, é a foto do Schistossoma manzoni, certo? Tá aqui a foto dele. Tá aqui a foto dele, aqui tá mostrando como é a reprodução dele, a gente não quer saber. Aí, ó, o que é que acontece? Eu vou seguir aqui pro exemplo, certo? Ó, como é que acontece, pessoal, o ciclo de contaminação pelo Schistossoma manzoni, certo? Ó, como é que ocorre a contaminação, pessoal, do ser humano pela esquistossomose, certo? Pela esquistossomose. O que é que acontece, pessoal? Muita gente responsável defeca na beira do rio, na beira da lagoa, certo? A pessoa vai, passa o final de semana lá e não tem onde ir no banheiro, né? Enfim, acaba defecando na beira da lagoa. Se essa pessoa estiver contaminada pela esquistossomose, se essa pessoa tiver a esquistossomose, o que vai acontecer? Sempre que ela defecar no mato ou não, ela vai defecar ovos do verme nas fezes, certo? Então, junto com as fezes dessa pessoa, vão vir sempre, independente de onde ela defeque, ovos do esquistossoma manzoni, certo? Do esquistossomo. Sempre vão vir ovos desse verme nas fezes dessa pessoa. Então, o que acontece? Se ela defecar onde tem água e esse verme ele possa se reproduzir, o que vai acontecer? Esses ovos, eles vão eclodir dentro da água. Lá na água, essa água, para que esses ovos eles precisem eclodir. Eclodir quer dizer o quê? Para que a larva que está dentro deles possa nascer, certo? É preciso ter água. Então, pronto, encontrou a água, esses ovos vão eclodir. As larvas vão nascer, ó, tá aqui, larva ciliada, ou também chamada de miracídio, certo? Só que para que essas larvas cresçam, pessoal, elas precisam encontrar um hospedeiro intermediário. O hospedeiro intermediário do esquistossomo é o caramujo, certo? É o caramujo que fica na lagoa. Esse caramujo, pessoal, do gênero Bionfalaria, certo? Ele precisa ser de um determinado gênero, não é qualquer caramujo. Por exemplo, não é aquele caramujo que a gente vê no quintal, aquele roxinho que a gente encontra sempre no quintal da gente. Não é aquele caramujo, é outro. Então, o que acontece? Para que essa larva ela possa crescer, ela precisa encontrar o caramujo. Encontrando o caramujo, ela vai passar a morar dentro da concha dele. E lá ela vai crescer, porque lá ela vai ficar protegida, certo? Então, pronto, crescendo dentro da casca do caramujo, dentro dessa concha do caramujo, depois que ela cresce, ela sai e volta para a água. Quando ela volta para a água, o que acontece? Ó, se você estiver lá no rio, dando de bobeira, descalço ou mal, ou enfim, né, com roupa de banho mesmo, o que ela vai fazer? Essas larvas, elas vão entrar na pele de quem tá ali tomando banho. Então, pronto, tá aqui, ó, as larvas estão aqui no rio, larvas cercárias, e aqui um homem que é o hospedeiro definitivo. Essas larvas, elas vão fazer o quê, ó? Elas vão penetrar na pele do homem, provocando coceira. Então, sempre que você estiver na água, pessoal, e você tiver alguma coceira, faça o esforço de não coçar, sabe por quê? Porque quase sempre são vermes que querendo entrar na nossa pele, certo? Ó, pelo menos quando você estiver na água. Aqui outra imagem, ó, mostrando como é que acontece a infecção pela esquistossomose. Tá aqui um homem descalço. O que acontece? As larvas vão penetrar na pele dele. E ele vai ficar o quê? Com vermes, ó, no fígado, certo? Ó, vermes adultos nas veias do fígado, certo? Esses vermes, pessoal, eles não vão ficar no intestino. Eles vão ficar nas veias do fígado, certo? Diferente do outro que eu vou mostrar daqui a pouco. Esse outro que eu vou mostrar daqui a pouco, ele fica onde? Dentro do intestino delgado. Já o esquistossoma, ele prefere o fígado da pessoa, tudo bem? Então, pronto, a gente segue aqui mostrando, ó, o homem doente,
certo? Ele faz o quê? Ele defeca. Dentro das fezes dessa pessoa doente, sempre vai ter o quê? Ovos do verme. Por quê? Porque aquela pessoa tem verme dentro da barriga dela. Então, sempre que ela defecar, ela vai fazer o quê? Ela vai defecar fezes com ovos do verme que ela tem dentro dos intestinos dela. Esses ovos, pessoal, em contato com a água, vão eclodir. Ou seja, a larva que está dentro desses ovos, ela vai nascer. Que ela nasce, ela precisa encontrar um caramujo, porque sem um caramujo, ela não consegue encontrar sossego dentro da água. Então, ela só vai encontrar sossego dentro do quê? Dentro da concha do caramujo. E é lá dentro da concha do caramujo que ela vai crescer e vai ter condições de voltar para a água. Voltar para a água para encontrar quem? O ser humano, certo? O ser humano, para que esse ser humano possa servir de hospedeiro definitivo, ou seja, é onde ela espera contaminar o ser humano para poder o quê? Para poder crescer e se reproduzir dentro do trato intestinal, dentro do trato digestório desse ser humano e começar o ciclo todo outra vez. Só do ser humano? Só do ser humano, certo? Então, mas é muito difícil isso, é um ciclo muito grande, né? Porque preciso uma pessoa doente defecar perto da água, mas nem é preciso essas larvas encontrarem um caramujo, e não é qualquer caramujo. Aí depois eu preciso voltar para a água e ser contaminado por elas. É difícil? É difícil, porém não é impossível, certo? Acontece. Quais são os sintomas da esquistossomose, pessoal? São, durante a fase aguda, né, da doença, coceira, dermatite, que são inflamações na pele, febre, inapetência, ou seja, falta de apetite, tosse, diarreia, enjoos, vômito e emagrecimento, certo? Durante a fase crônica, ou seja, aquela que a pessoa já está com a doença e não consegue mais se livrar dela, ou aquela em que a pessoa já está com a doença há muito tempo e não sente nada, episódio de diarreia, aqui e acolá, aumento do fígado, que é chamado também de hepatomegalia. Então, sempre que você ouvir falar de hepatomegalia, se refere ao quê? Um aumento do fígado, certo? Cirrose, aumento do baço, que é chamada de esplenomegalia. E podem ocorrer também hemorragias provocadas pelo rompimento de veias do esôfago. O esôfago fica aqui no pescoço. Ascite ou barriga d'água, como eu vou mostrar a imagem daqui a pouco a vocês, da barriga d'água. E o que é a barriga d'água? Olha, vai dizer aqui que é quando o abdômen fica dilatado e proeminente porque escapa plasma do sangue, certo? Tá aqui a imagem da barriga d'água, certo? É um abdômen inchado, certo? E aqui imagens reais da barriga d'água. No desenho vocês podem ver que o fígado tá inchado, que o baço tá inchado, certo? E aqui, a distribuição da esquistossomose no mundo, pessoal. Existe a esquistossomose no Brasil, existe aqui a esquistossomose na África, pessoal. Então, onde é que fica aqui no Brasil mais concentrada a distribuição da esquistossomose? No litoral brasileiro, certo? No litoral brasileiro, ou seja, nas regiões mais úmidas do Brasil. Úmidas não, né? Porque o litoral também é quente. Mas, enfim, onde ocorre muito banho, né? Pode-se dizer assim, onde ocorre muito banho de rio, muito banho de açude, muito banho de lagoa, muito banho de mar, certo? É onde ocorre muito banho, é que essas doenças, elas costumam se espalhar. O tratamento, qual é? Medicamentos específicos. E a profilaxia, o que seria a profilaxia, pessoal? O cuidado, certo? Que a gente tem que ter para evitar esse tipo de doença. É a educação sanitária. O que seria a educação sanitária, pessoal? É você ter o cuidado. É você ter o cuidado de não defecar em qualquer lugar. É você ter o cuidado de não levar mão suja à boca, certo? É esse tipo de cuidado. É você ter o saneamento básico, mas o saneamento básico a gente faz também pela gente, que significa o quê? Você não jogar a água do banheiro na beira das calçadas, enfim, você ter o cuidado também de não pisar naquela lama, porque aquilo ali é lama de banheiro e aquilo ali pode provocar algum tipo de doença também a você, certo? O controle dos caramujos, o que significa matar realmente os caramujos que podem provocar essa doença. E a informação sobre o modo de transmissão da doença, porque você sabendo como essa doença é transmitida, você a evita, certo? São medidas absolutamente fundamentais para prevenir a doença, como eu já falei.
Ó, pronto, aí a gente segue aqui, ó, de novo, né? O filo é dividido em 3 classes dos turbelários, que eu já falei, com os principais, com a planária sendo a principal representante dessa classe, certo? Ó, os trematóides com o esquistossoma mansoni sendo o principal representante dos trematóides, e agora a gente vai falar sobre os cestódios, que também são parasitas e também provocam doenças aos seres humanos. Quais são os exemplos de cestódios, pessoal? São as solitárias, a tênia, certo? Que parasita o trato digestório de animais vertebrados, ou seja, não só o ser humano, mas também outros animais. Aqui ela não tem, diferente do esquistossomo, o ser humano como único hospedeiro definitivo, certo? Ela também hospeda o intestino de outros animais, como o porco, como o boi e outros animais, certo? Ela tem um corpo longo, achatado, porque é um plateuminto, e segmentado com uma série linear de conjuntos de órgãos reprodutivos conhecidos como proglótides. Proglótide, pessoal, é uma coisa horrível. A epiderme com cutícula protetora. Ela tem sem sistema digestório, né? Porque, como eu já falei, ela é um plateumito e o plateumito não tem sistema digestório. Também não tem cabeça, ó. O escólex dela, entre aspas, cabeça, certo? Porque, entre aspas, cabeça, porque esses vermes, pessoal, eles não têm cabeça, certo? Eles são tão simples, o corpo deles é tão simples que eles não têm cabeça, tudo bem? Aí a gente segue aqui, ó. Um órgão de apreensão com ganchos e ventosas, pessoal. Por quê? Ganchos e ventosas, certo? Porque esses animais, eles vão precisar desses ganchos e ventosas para se prender ao intestino do hospedeiro, certo? No caso, o intestino humano ou o intestino dos outros animais. A gente segue aqui, certo? Quais são as doenças provocadas por esses vermes? Primeiro, a teníase, certo? A teníase. A teníase, pessoal, ela tem dois tipos de tênia, certo? Ó, a primeira tênia é a tênia saginata. A tênia saginata, pessoal, ela é encontrada no boi, tudo bem? Ela é encontrada no boi. Já a tênia solium, ela é encontrada no porco. Então, existe a tênia solium e a tênia saginata, certo? Ó, a taenia ou tênia. Tênia saginata, tênia solium, certo? Elas são monóicas, ou seja, hermafroditas, certo? Que quer dizer que não existe tênia macho, não existe tênia fêmea, tudo uma coisa só. E o escólex, que seria o quê? É esse gancho que elas têm, ó, para fixar no intestino do hospedeiro. Então, aqui tá aqui o escólex, né, que é o grampo, né, o prendedor aqui da tênia solium, e aqui o grampo também da tênia saginata, tudo bem? Aí aqui vai mostrar que é o conjunto de ganchos. Aí vai mostrar que ela tem pescoço, que ela tem estróbilo, certo? Ó, tá aqui a imagem, né, de uma tênia, certo? Ó. Essa daqui é a solium do porco. Aí pronto, ó, tá aqui a imagem dela. Aí mostra aqui a imagem de uma proglótide, certo? Ó. Dentro da proglótide, pessoal, tem tudo. Ou seja, uma proglótide dessa é responsável só cada pedacinho, cada quadrinho desse aí, pessoal, é responsável por uma determinada produção diária de ovos. Então, por exemplo, uma proglótide dessa produz um ovo por dia. Se um animal desses tem 800 proglótides, são 800 ovos por dia. Por isso que os ovos saem nas fezes de quem está doente, certo? Aí, ó, em cada proglótide madura ocorre a autofecundação, ou seja, não precisa de nada. Ela mesma resolve tudo. Por quê? Porque ela tem tudo, certo? Ó. Aí vai mostrar aqui, ó. Aí, ó, proglótides grávidas são continuamente liberadas com as fezes do hospedeiro. Aí mostra aqui. Ó, taenia solium, certo? Ó, o tamanho dela. Da taenia solium é de 800 a 1000 proglótides que ela tem, né, no comprimento dela. E ela tem um comprimento de 2 a 4 metros e ela pode chegar até 8 metros, certo? O tamanho médio dela é de 2 a 4 metros, mas as maiores podem chegar até 8 metros. Qual o tempo de vida da taenia solium, pessoal? 25 anos, certo? O tempo médio de vida de uma bicha dessa é de 25 anos, certo? Ou seja, se você é contaminado com uma bicha dessa com 15 anos e você não percebe, você chega aos 40 com ela dentro do intestino. É muito
tempo. Aí a gente segue aqui o hospedeiro intermediário dela, como eu já falei, é o porco. Aí no caso aqui, a tênia saginata, que é aquela do boi, certo? Ela pode ter de 1.000 a 2.000 proglotes. Por que ela é maior? Porque o boi é um animal maior, tudo bem? E as proglotes dela, ó, são de 1.000 a 2.000, certo? E o comprimento do verme em si é de 4 a 6 metros. E o maior de todos já encontrado pode chegar a 12 metros, certo? E o hospedeiro intermediário dela, como eu já falei, é o boi, certo? Tênia solium, porco. Tênia saginata é o boi, tudo bem? Aí como é que ocorre o ciclo de contaminação dessa doença, pessoal? Esse desenho aqui ele mostra bem direitinho, certo? Da teníase é o seguinte, é aquela mesma coisa, certo? Os ovos são eliminados pelo doente, certo? Os ovos eliminados nas fezes do doente. E o animal, o que é que acontece? Ele acaba comendo as fezes da pessoa doente, certo? Porque o animal é isso mesmo, certo? O animal ele come as fezes de gente. Então pronto, ó, tá aqui o porco se alimenta das fezes da pessoa doente, o boi também. Então o que é que acontece? Esses ovos, pessoal, eles eclodem dentro do intestino desses animais. Que esses ovos eclodem, ou seja, a larva que está dentro desses ovos, ela nasce. O que vai acontecer? Essa larva, pessoal, ela vai perfurar o músculo, né, o intestino desses animais, vão entrar na carne desse animal e vão contaminá-la. Então, quando você abater esse animal para consumo, ou seja, você matar esse animal para consumir a carne dele vai estar cheia de cistos. E dentro de cada cisto desse, pessoal, vai ter o quê? Uma larva, certo? Uma larva. Então, se você consumir essa carne mal cozida, o que é que vai acontecer? Essa larva, ela vai entrar no intestino da pessoa, certo? No caso de quem consumir a carne mal cozida, ela vai entrar no intestino dessa pessoa e vai crescer dentro do intestino dela, certo? Ela vai conseguir se reproduzir, ela lá dentro do intestino ela vai conseguir alimento, vai conseguir crescer e se reproduzir, tudo bem? Isso aqui é a teníase, certo? É muito parecida com a esquistossomose, o ciclo de contaminação dela. Porém, existe outra doença, que é a cisticercose. A cisticercose, pessoal, é quando não é o boi ou o porco que se alimenta do ovo que está nas fezes da pessoa contaminada. É quando a própria pessoa se alimenta das fezes de uma pessoa contaminada. Ah, mas como é que uma pessoa vai se alimentar das fezes de uma pessoa contaminada? Acontece muito, pessoal. A gente, quando leva a mão suja à boca, a gente não sabe por onde a mão da gente passou, certo? Por quê? Não é todo mundo que tem a higiene de lavar as mãos depois que sai dentro do banheiro, certo? Então, o que acontece? É muito comum, se a gente não lava as frutas que a gente come com asseio, certo? Quando a gente, enfim, a gente entrar em contato com as fezes de pessoas contaminadas. Então, o que acontece? Quando isso acontece, é muito pior do que a teníase, ou seja, quando você come a larva já crescida. O que acontece? Quando você come os ovos, vai acontecer com você o mesmo que aconteceu com o porco e o mesmo que aconteceu com o boi. Ou seja, a larva, ela chega ao intestino e lá no intestino, pessoal, ela cresce, ela nasce, na verdade, certo? Desculpa, quando você vai ingerir, então vamos repetir aqui, ó, você ingere os ovos que estão nas fezes da pessoa contaminada, esses ovos vão eclodir dentro do intestino, assim como aconteceu com o porco e com o boi, e de lá, essas larvas, elas vão infiltrar na carne dessa pessoa da mesma forma que ele faz com o porco e com o boi. Qual é o perigo da cisticercose humana, pessoal? E aqui vai explicar, antes de mostrar, vai explicar aqui, ó, a cisticercose ela só é causada pelas larvas do Taenia solium, certo? Ou seja, a saginata não acontece isso, só com a Taenia solium, certo? Ó, aqui ele vai separar, eu vou já mostrar o que vai acontecer, certo? Ó, vai mostrar o que é a teníase e o que é a cisticercose, certo? Qual é a diferença das duas? Na teníase, pessoal, a ingestão, o que acontece é o seguinte, você ingere a larva, certo? Você ingere a larva que está na carne do animal. Então, você ingere a larva que está na carne do porco, você ingere a larva que está na carne do boi.
E essa larva, pessoal, ela vai crescer e se transformar no verme adulto lá no intestino da pessoa que está sendo contaminada por ela, certo? E lá ela vai crescer, vai se reproduzir e vai seguir o ciclo de vida dela até que você tome um remédio que possa tirá-la de lá. Um remédio forte. Cisticercose, pessoal. A cisticercose, ela já acontece quando você, em vez de ingerir a larva, você ingere o ovo. E aí a larva vai nascer dentro do seu intestino, certo? Quando ela faz isso, o que acontece? Ela vai procurar um canto para se esconder, certo? Então, o que ela vai fazer? Ela vai, em vez de ficar lá no intestino e crescer, ela vai entrar na carne da pessoa da mesma forma que ela faria com um boi ou que ela faria com o porco, certo? Aí ele vai até mostrar aqui também, ó. Vai até mostrar aqui que, ó, o cisticerco se instala nos tecidos do hospedeiro, assim como acontece com o porco, ou seja, os suínos, os bovinos e mais raramente humanos e outros animais. Ou seja, é muito raro, mas pode acontecer. Aí, os sintomas da solitária ou teníase é a presença de mais de um... É o que acontece o seguinte, ó, tonturas, náuseas, apetite excessivo, ou seja, apetite excessivo por quê? Porque você vai ter que comer para alimentar o verme, é o contrário da esquistossomose, que quando você adquire essa doença, você, em vez de ter um apetite excessivo, você tem o quê? Você tem uma falta de apetite. No caso da tênia, não, da solitária, não. Você vai ter o quê? Um apetite em excesso, certo? Outra coisa, ela é chamada de solitária por quê? Porque é muito difícil você ter mais de um verme desse dentro do intestino. Geralmente você só tem um, porque o animal é tão grande que 2 dentro do intestino, não é que não possa acontecer, vai provocar uma competição por alimento muito grande, certo? Então, um só já é o suficiente, não precisa ter mais de um. Apetite excessivo, como eu já falei, vômitos, alargamento do abdômen, por quê? Porque o abdômen vai ter que caber tudo, inclusive o próprio verme. Aí, no caso da cisticercose, ela pode alojar-se em várias partes do organismo, causando sérios danos. Aí aqui vai mostrar, ó. A profilaxia ainda não vai mostrar, certo? A profilaxia, como é que a gente faz para evitar? Impedir o acesso de suínos e bovinos a fezes humanas, ou seja, a gente tem que pedir que porco e boi tenham acesso a fezes humanas, ou seja, que eles consumam as fezes humanas. O tratamento, pessoal, massivo dos casos humanos, ou seja, porque tratando os casos que acontecem em seres humanos, eu tenho como prevenir que essa doença se espalhe, né? Que mais gente defeque na beira do rio e que espalhe essa doença, certo? Investimento em educação, ou seja, a partir do momento que você conhece a existência da doença, você sabe como ela é transmitida e você sabe como evitá-la, você tem menos chances de contraí-la. Então é isso que acontece. Qual é a importância de estudar um plateuminto? Qual é a importância de estudar um nemateuminto? A principal, pessoal, é a de conhecer essas doenças, certo? De conhecer e aprender como evitá-las. Investimento em educação, como eu já falei. O saneamento básico é muito importante porque a água, pessoal, correndo, como eu já falei, água de banheiro, água de esgoto, não é só a água da beira do rio, é esgoto também, certo? Evitar alimentos mal cozidos, como eu já falei, porque esses vermes, pessoal, eles só vão ser encontrados na carne mal cozida, porque a partir do momento que eu cozinho bem a carne, esses vermes, eles são mortos pelo calor da água quente, certo? Eles não vão resistir à água fervida, certo? Então, se eu como o alimento mal cozido, eu estou dando abertura para que esses animais, eles resistam ao cozimento, certo? O que mais? A inspeção rigorosa da carne e a fiscalização de matadouros. Por quê? Hoje em dia, com a fiscalização, certo, tanto da carne quanto dos matadouros, os casos dessas doenças são muito raros, certo? Não é muito fácil de se encontrar, mas é aquela coisa, não é que não existam, certo? Então, por isso é preciso o quê? Mais cautela com a fiscalização e a inspeção da carne que a gente come. Mas a principal medida que a gente tem de prevenção dessa doença é evitar comer carne mal cozida. Por mais que se goste de carne mal passada, evitar comer carne mal passada por conta dessas doenças. E aqui a imagem, ó, de uma carne com cisticerco, certo? Eu acredito que muita gente já viu. Depois, se vocês quiserem procurar uma imagem mais clara disso, vocês podem, enfim,
para saber, né, se vocês já viram ou não, para vocês terem um cuidado também. Aqui um olho de uma pessoa com cisticerco no olho. E aqui a imagem da tênia, muita tênia, eu já coloquei essa imagem na atividade de vocês, inclusive imagens da tênia, né? Cada pedacinho desse aqui, pessoal, ó, tem a capacidade de produzir uma tênia nova, certo? Por quê? Porque uma tênia não, várias tênias, porque elas aqui produzem os ovos, ó. Cada quadrinho desse aqui é produtora de ovo, certo? Ó. Aqui mais imagens, ó, esse apar aqui com uma bem comprida nas mãos, sem luva nem nada. Aí esse outro aqui, ó, com uma de uns 15 metros ou 12 metros expondo aqui no quadro. Aí aqui, pessoal, pronto, tá a imagem que eu queria mostrar, ó. É o cérebro de uma pessoa morta por cisticercose da tênia solium, certo? Ou seja, aqui são cistos, pessoal, ó, cistos. Então, cada buraquinho desse aqui, pessoal, tinha uma larva do cisticerco. Então, é como se fosse um repolho. Vocês já viram um repolho? Quando ele tá cheio de lagarta dentro? Pois é, do mesmo jeito a cisticercose faz, pessoal. Então, o que acontece? É como se você tivesse várias larvas daquela circulando pela sua carne, pelos seus órgãos. E mais perigoso, pessoal, é quando ela chega até o cérebro, certo? Então tá aqui, ó, vários buraquinhos. Por quê? Porque a larva chegou até o cérebro dessa pessoa que morreu, certo? Tá aqui a imagem de secar o cérebro dela para servir para mostrar, né, como é que acontece a infecção pela doença. Tá aqui outras imagens, ó, uma ressonância magnética mostrando como é que é, duas na verdade, mostrando como é que é a cisticercose cerebral humana. E aqui é o fim da apresentação, pessoal. Vamos tirar dessa imagem, certo? Qualquer dúvida, deixem lá nos comentários. Se quiserem também assistir a outros vídeos de outros canais do YouTube, sintam-se à vontade. E, enfim, esse slide aqui, como eu já falei, não é meu, eu encontrei na internet, certo? E, enfim, a gente vai dar continuidade ao estudo dos plateumintos até essa semana só. A próxima semana a gente já vai entrar no filo dos nemateumintos, ou seja, a gente vai estudar as lombrigas e o ancilóstomo, certo? Eu acho que só... E a filária, pronto, filária, lombriga e ancilóstomo, tudo bem? Até a próxima, pessoal.